a correção aqui com o vídeo e vão arrumando o que estiver incorreto no caderno de vocês. Então, vamos para a questão 6. Na questão 6, Theo mostrou a seguinte cartela para dois amigos. Então, aqui a gente tem uma cartela que tem vários números inteiros. Temos números negativos, temos o zero e números positivos. Continuando o problema aqui, ó. Da cartela, Theo escolheu 6 números que os amigos deveriam descobrir. Para cada número escolhido, ele deu uma dica. Então, ó, aqui nós temos as dicas. A primeira dica é que o maior dessa lista aqui, né, desses números que estão na cartela, é o maior dos números escritos. A gente já vai começar a responder aqui. A gente vai ter que olhar na tabela, fazer a comparação dos números inteiros que tem nela e ver qual que é o maior de todos. Então, a gente pode olhar aqui, para ser maior de todos, claro que os negativos já vão ser descartados, e o zero também, porque os números positivos são maiores, né? Então, quais são os números positivos aqui? Ó, o mais 50, temos o mais 60, o mais 90, o mais 32 e o mais 27. Então, desses números que são positivos, qual que é o maior? É o 90 positivo. Então, vamos anotar aqui para não esquecer. Então, é 90, ó, a gente usou ele. Próximo. O menor dos números escritos. Agora eu tenho que vir aqui na tabela e ver qual é o menor número deles. Então, para ser menor, vai ter que ser um número negativo. Então, a gente vai olhar só os números negativos que estão aqui. Vamos ver aqui. Temos o 32 negativo, 40 negativo, 36 negativo, 25 negativo, 19 negativo e 27 negativo. Então, desses números que a gente olhou aqui, qual que é o menor de todos? Qual que está mais longe do zero, mais distante do zero? Qual que está mais para a esquerda também? Dá para olhar assim, né? Se for pensar em reta numérica, qual o número que está mais para a esquerda? Então, é o número, pensem ali, é o 40 negativo. Este é o menor de todos. A professora tinha pulado aqui a segunda dica, né? Vamos voltar aqui para a segunda dica. Ó, na segunda dica, está dizendo que é o resultado de 20 negativo com 7 negativo. Então, aqui nós temos números de sinais iguais, então vai manter o sinal menos. E a gente deve adicionar esses módulos do 20 com o 7, que vai ser 27. Então, vamos riscar esse número aqui, assinalar esse número aqui na tabela também. 27 negativo. Vamos agora para a quarta dica, ó. É o resultado de 25 negativo com 25 positivo. Então, se eu tenho uma dívida de R$25 e eu pago essa dívida com R$25, eu não vou estar devendo nada agora. Vou ter o saldo zero. 25 menos 25 é zero. Então, vamos assinalar o zero aqui na tabela. Próxima dica. O oposto do número 32 negativo. Então, o que é o oposto? É o mesmo número, mas com um sinal contrário. Eles se encontram em sentidos opostos na reta numérica. Então, o oposto de menos 32 é mais 32. Está aqui ó, na tabela. Última dica. O resultado de 10 menos 35. Aqui ó, o 10 é positivo e o 35 é negativo. Então, a gente deve diminuir o maior módulo pelo menor. A gente tem que fazer 35 menos 10, que é igual a 25. Para eu saber qual é o sinal do 25, eu tenho que observar qual é o sinal do maior número aqui. 35 é o maior e ele é negativo. Então, o resultado é negativo. Ou pensando em ideia de dívidas, se eu tinha R$10, mas eu faço uma compra para R$35, vai faltar 25 para eu conseguir pagar essa compra. Eu vou ficar com uma dívida de R$25. Então, esses são os números que o Theo deu de dica para os seus dois amigos.
Eles estão assinalados na tabela também. E agora a gente vai responder, ó, na questão A. Quais foram os números que Theo escolheu? Então, ele escolheu mais 90, menos 27, menos 40, 0, o 32 positivo e o 25 negativo. Então, aqui vamos colocar a resposta da questão A. Mais 90. O próximo é menos 27, ou 27 negativo, também podemos falar. 40 negativo. O outro é o 0. Depois do 0 tem o mais 32 positivo. E por último temos o 25 negativo. Então essa é a resposta da questão A. São os números que o Theo escolheu. Agora vamos ver o que pede na questão B. Quais os números que ele não escolheu? Então, a gente assinalou aqui na tabela, então fica bem fácil de saber que números que ele não escolheu. São os números que sobraram aqui sem a gente marcar na tabela. Então, eu vou começar daqui, ó. Menos 32. Procura ali se vocês colocaram menos 32. Mais 50. 36 negativo. 60 positivo. 27 positivo. E o 19 negativo. São esses os números que ele não marcou na tabela. Confiro se vocês colocaram todos eles, ou se não colocaram algum número incorretamente, que não era para estar nessa lista. Conferiram? Vamos para a próxima, questão 7. No extrato bancário da empresa de Caio, há as seguintes movimentações. Então, nós temos aqui ó, o saldo anterior. Ele estava com um crédito de R$ 7.200. Aí ele depositou em dinheiro R$ 2.500. Depois foi feito um pagamento da conta de luz. Tá até aqui de vermelhinho, de rosinha, porque foi feita uma retirada, um débito, foi debitado da conta dele. Aí também, outro dia, ele depositou em cheques, ele colocou dinheiro na conta, R$ 1.600, e teve um cheque compensado também de R$ 1.100. O que é o débito aqui dessa coluna está aqui de rosinha ou de vermelho, e aqui são os valores que são saldos positivos, que é o que foi de crédito, que era o que ele já tinha na conta e o que ele acabou depositando também. Então, qual será o saldo de Caio após as operações indicadas no extrato? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó, nós vamos fazer uma adição algébrica. Vou começar pelo 7.200, ele é positivo, que era o valor que ele tinha na conta. Aí, ó, o próximo valor que eu vou operar aqui é o 2.500. Tá dizendo que ele depositou, então é mais 2.500. Aí a próxima operação ó, é o 230, que foi feita uma retirada. Então, se retirou é menos 230. Aí depois ele depositou R$ 1.600, então mais. E por último, teve um cheque de R$ 1.100 compensado, então foi retirado esse valor de 1.100. E agora é só resolver essas operações. Tem diversas formas de resolver. Vocês podem escolher somar esses números aqui que são positivos primeiro, somar aqui os débitos e depois diminuir uma resposta pela outra. Dá para fazer assim. Ou dá para fazer ir somando e diminuindo na ordem que os números vão aparecendo.
ou de qualquer outra maneira que vocês quiserem associar, tá? A professora vai resolver na ordem que vai aparecendo mesmo, tá bom? Então, vamos começar aqui fazendo 7.200 mais o 2.500, que vai dar 9.700. Aí, eu vou repetir o restante. Tem gente que também, em vez de repetir, já vai juntando o 230 negativo com o 1.600, já resolve mais uma operação. Tá certo também, como eu digo, tem um monte de maneiras de a gente poder estar associando esses números na hora de resolver, tá? Cada um tem o seu jeitinho de resolver, então não existe certo ou errado, tá, gente? Cada um faz de como achar melhor. Aí a próxima operação que aparece, que eu vou resolver, é 9.700. Aí agora eu vou ter que diminuir pelo 230. Vai dar 9.470. Aí eu vou repetir o restante das parcelas. E a próxima operação que nós vamos resolver é essa adição do 9.470 com o 1.600. E vai dar 11.070. E a última operação é fazer a subtração do 11.070 pelo 1.100. Que vai totalizar 9.970 reais. Como é um problema, lembre-se sempre de colocar a resposta, tá? Tem que responder a perguntinha aqui. Qual será o saldo de CAI após as operações indicadas no extrato? Então, o saldo será de R$ 9.970. Deixa eu ver se eu acho um espaço para colocar a resposta aqui. E ó, lembre-se, mesmo que você não fez a conta igual a professora, sempre o jeito que você vai fazer a conta, você tem que fazer o registro de como que você fez, tá vendo? Todas as contas que a professora teve que fazer aqui, então não pode só chegar e diretamente colocar a resposta, tá? Sempre tem que fazer o registro de qual jeito você resolveu essa questão, essa operação, tá? Então, respondendo aqui, o saldo é de R$ 9.970. Você pode colocar aqui um positivo para indicar que ele está com um saldo positivo na conta. Vamos para a próxima, questão 8. Elimine os parênteses e os colchetes e calcule o valor de. Aqui nós temos algumas expressões numéricas para resolver. Vamos para a questão A. Então, na questão A, o que nós vamos resolver primeiro? Sempre começa-se a resolver as operações que estão dentro dos parênteses. Então, primeiro eu vou resolver aqui o 12 negativo com o 15 positivo. Eles têm sinais diferentes, então tem que diminuir o 15 pelo 12, que vai dar 3. E vai ficar 3 positivo, porque o 15 é maior e o 15 é positivo. Pensando em questão de dívidas, também dá para pensar assim. Se eu estava com uma dívida de R$12, eu estava devendo R$12 e eu pago, e eu tenho
R$15, vai sobrar ainda R$3 para mim, né? Aí aqui a gente vai lembrar de fazer o oposto, sempre quando aparece um menos na frente de um número, eu devo fazer o seu oposto. Então, o oposto de 3 positivo será 3 negativo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o oposto. Também, se você não quiser fazer, colocar o 3 dentro dos parênteses, assim, para não precisar ficar escrevendo mais uma linha de conta, você não precisa, você pode colocar direto já menos 3, em vez de ficar escrevendo menos, aí entre parênteses do 3 positivo, já pode colocar direto essa parte aqui, ó, tá? Se você lembrar, se você entender que já pode fazer assim. Aí ainda vou ter uma operação dentro dos colchetes para ser resolvida, ó. Os dois números são negativos, então eu vou adicionar os seus módulos. 21 mais 3 é 24, e o 24 vai ter sinal negativo, porque os dois números que a gente está juntando ali são negativos. Aí eu vou colocar entre parênteses para separar o sinal do 24 com o mais, que já estava na frente dele. Se quiser continuar usando colchetes, também pode, tá? Não tem problema também. Importa a ideia de que você vai separar os dois sinaizinhos aqui, ó. Quando aparece o mais na frente de um número, não se altera o número que está aqui dentro dos parênteses. Então, a gente vai deixar de escrever o mais, esse mais aqui, ó. Não precisa mais escrever, e nem os parênteses ou os colchetes, tá? Fica só menos 24. Aí, por último, é só resolver a operação do 35 menos 24, que é bem fácil, que é igual a 11 positivo, que você pode escrever com o sinal mais ou sem o sinal mais na frente. Questão B. Então, nós vamos ter que escrever tudo de novo, só para conseguir resolver a operação que está aqui dentro dos parênteses, que é do menos 20 com o menos 16. Vocês podem ver que eles têm sinais iguais, então seus módulos serão adicionados. Então, ó, 20 mais 16 é 36, e como os dois números são negativos, o resultado também ficará com sinal negativo. Então, vou escrever tudo de novo, e na próxima linha eu vou ver o que a gente pode estar resolvendo, que é aqui, ó, a gente vai ter que tirar o 36 de dentro dos parênteses. É só isso que a gente vai poder fazer nessa linha, escrever tudo de novo e tirar o 36 de dentro dos parênteses. Aqui não altera o sinal dele, porque tem um mais na frente, então quando tem um mais na frente não altera o sinal. Continua a mesma coisa que já tinha dentro dos parênteses. Aí agora a gente vai resolver as operações que estão dentro dos colchetes. A gente pode resolver as três de uma vez só, ou pode resolver o 21 menos 36 primeiro, ou pode ainda melhor, ó, fazer 21 mais 11 primeiro e depois diminuir pelo 36, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer na ordem que aparece, mas vocês podem ir escolhendo o que vocês acham que é mais fácil. Então, quanto que é 21 menos 36? Ó, eles têm sinais diferentes, então eu vou ter que diminuir o 36 pelo 21, que vai ser 15, e o 15 vai ficar com sinal de menos, porque o 36 é maior, então o resultado vai ficar do sinal do 36. Aí eu repito o 11. Aí na próxima linha eu vou escrever tudo de novo, só para resolver mais uma operação. A operação que a gente vai resolver agora é do 15 negativo com o 11 positivo. Então, como eles têm sinais diferentes, a gente vai diminuir o 15 pelo 11, que é igual a 4. E qual será o sinal do 4? Ó, o 15 é maior que o 11. O sinal do 15 é negativo, então o resultado 4 vai ficar com um sinal negativo também. Aí coloca ali o 4 entre parênteses, por causa da separação dos sinais que a gente tem que fazer. E, ó, e aqui nós temos dois sinais, ó. Tem um menos aqui na frente do 4 que é negativo. E quando isso acontece, nós temos que fazer o oposto do número. Então, o oposto de menos 4 será mais 4.
Aí agora a gente vai aqui somar o menos 20 com o 4. No caso, nós vamos ter que diminuir, porque eles têm sinais diferentes. Então, 20 menos 4 é igual a 16. O sinal do 16 será negativo, porque o 20 é maior e o 20 é negativo. Vamos continuar agora com a C. Então, a C, a gente vai começar a resolver pelo que está nos parênteses. E nós podemos observar que tem duas operações com parênteses aqui. Então, qual que eu resolvo? As duas na mesma linha, tá? Porque uma não vai influenciar no resultado da outra. Então, vou resolver aqui o 16 mais 17, que é o que está aparecendo primeiro aqui pra gente, que é igual a 33, positivo. Aí, menos, vou abrir o colchetes, 15 menos, vou abrir parênteses, e vou calcular aqui 18 menos 23. 23 menos 18 é 5, e o sinal do 5 é negativo, porque o 23 é maior e o 23 é negativo. Aí, vou fechar o colchetes. E resolver na próxima linha, aqui a questão de fazer a retirada dos números de dentro dos parênteses. A gente resolveu as operações, mas ainda deixou eles dentro dos parênteses por causa dos seus sinais. Então, ó, na frente do 33 tem um menos aqui, ó. Estão vendo? Então, a gente vai ter que fazer o oposto de mais 33, que é menos 33. E aqui na frente desse 5 também temos o sinal de menos. Então, a gente vai fazer o oposto de menos 5, que será mais 5. Fecha colchetes. A próxima operação a ser resolvida será a que está dentro dos colchetes, que é 15 mais 20. Essa é fácil, né? Ah, desculpa, 15 mais 20 não. 20 já é a resposta. 15 mais 5, que é igual a 20. Aqui, se quiser escrever assim, aqui entre parênteses, 20 positivo, aí na próxima linha, fazer o oposto de mais 20, que vai dar menos 20, pode fazer detalhadinho também. Mas se quiser, ó, tá, para economizar uma linha, pode já colocar direto 20, e como consequência, na hora que a gente vai tirar, ele vai deixar de escrever os colchetes, porque não vai mais precisar, ele já vai ser feito o oposto automático, sem a gente perceber, tá? Agora, resolvendo aqui, ó. Essa dá para usar um truquezinho, ó. Porque aqui eu tenho 20 menos 20, eu tenho o que a gente chama de elementos opostos. Sempre que eu tenho a junção de elementos opostos, a gente pode fazer o que a gente chama de cortar aqui eles, porque eles acabam se anulando. 20 menos 20 é zero. Então fica bem fácil de fazer as operações quando isso acontece. Sempre que eu vou ter ali para somar dois números que são elementos opostos, eu posso cortar e a resposta vai ser aqui, ó, o 33 negativo, tá? Também daria para ir resolvendo na ordem que aparecem, ó. Aí teria que fazer, só que vai ficar bem mais complicado. Vai ter que fazer 20 menos 33, que é igual a menos 13. Aí depois juntar o menos 13 com o menos 20, vai dar menos 33 também, tá? Mas assim, se vocês conseguirem notar que isso está acontecendo, que tem elementos opostos na conta de vocês, corta eles, porque eles vão se anular, e o resultado vocês vão ter diretamente, sem fazer conta nenhuma aqui, tá? Questão D agora. Questão D, o que nós vamos ter que resolver primeiro na questão D? Nós vamos, aqui, ó, a gente vai ter que resolver essas operações que estão dentro desses parênteses. Então, vamos repetir todo o resto. E aqui, ó, tem um menos na frente do menos 30. Se já quiser fazer o oposto aqui, nesse momento pode fazer, ou também pode fazer depois, tanto faz, tá? Eu já vou adiantar aqui, já vou fazer o oposto do menos 30, que é mais 30, para eu não precisar ficar escrevendo o parênteses e o menos tudo de novo, tá bom? Aí dentro desse parênteses eu tenho 35 menos 31, que é igual a 4 positivo. Eu vou repetir todo o resto da conta. Se vocês quiserem já resolver a operação com menos 34 já mentalmente,
e colocar direto a resposta, pode fazer isso, sem problema nenhum, tá? Daí vocês vão estar economizando linhas ali. Então, ó, agora eu vou resolver o 4 menos 34. Então, eles têm sinais diferentes, então eu vou diminuir o 34, que é o maior, pelo 4, que é igual a 30. E qual é o sinal do 30? O menos. Então, fica menos 30. Vou repetir todo o resto. E na próxima linha, eu vou ter que escrever tudo de novo para conseguir tirar lá o 30 de dentro dos parênteses. Se por acaso vocês conseguirem perceber isso antes e conseguir tirar ele do sem fazer que o jogo de sinal sem retirar dos parênteses, sem ficar colocando os parênteses, pode fazer também, tá? Que daí vocês também vão precisar escrever uma linha menos aqui de conta. Ó, como tem o sinal de mais na frente do número, não vai mudar o sinal do 30 negativo, vai continuar sendo 30 negativo, continua a mesma coisa. Então, se já vocês quisessem colocar direto o resultado 30 negativo, vocês não iam precisar ficar escrevendo esse mais e nem os parênteses, tá? Agora a gente vai resolver o que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, a gente tem 37 menos 30, que é igual a quanto? Igual a 7. Aí depois nós vamos ter aqui para resolver o 7 menos 36. O 7 é positivo, lembre-se disso, então os números têm sinais diferentes. Vou ter que fazer 36 menos 7 é igual a quanto? 29 negativo, porque o 36 é maior e tem o sinal de menos. Na próxima linha eu vou reescrever a operação aqui para fazer o oposto. Ó, tem o menos na frente do menos 29. Então, o oposto de menos 29 é mais 29. E por último, vou somar 30 mais 29, que é igual a 59 positivo. Prontinho? Vamos para a próxima. Questão 9. Obtenha o resultado de. Aqui, ó, essa questão, a gente vai fazer uso da propriedade do elemento oposto, que eu estava comentando para vocês lá na questão C que a gente utilizou, que é quando os números são opostos. Por exemplo, aqui, ó, menos 300 mais 300. São números opostos, o resultado vai dar 0, porque se eu estou devendo R$300 e eu vou pagar uma dívida com exatamente R$300, não está devendo nada. Meu saldo agora será 0. Aqui, ó, eu tenho 4 parcelas, mas a gente pode tentar ver se tem números opostos para conseguir facilitar a nossa vida, ó. Por exemplo, esse menos 1, ele é o oposto de mais 1. Aí eu posso anular eles. E em vez de fazer a operação com 4 números, eu vou fazer só com esses que sobraram aqui, ó. Então, menos 1 com menos 1 é menos 2. Só não vão sair cortando todos os 1, porque tem elemento oposto, eu vou cortar tudo, vai dar sempre 0. Não, toma cuidado. O que é número oposto? Mesmo valor com sinal diferente. Esses dois não têm sinal diferente, eles têm sinais iguais. Então, eu vou somar o 1 com 1, que dá 2, e manter o sinal menos, tá? Aqui na C, ó, o 25 negativo, eu tenho o oposto dele aqui, ó, que é 25 positivo. Então, eu posso anular e o resultado será 3 positivo. Vamos ver o que tem de elemento oposto aqui na questão D. Vamos ver, menos 2, o oposto dele é mais 2. Então, ele vai ser anulado, a resposta aqui dá 0. 10 positivo, o oposto dele é 10 negativo. Então, aqui eu também tenho um elemento oposto. Cortei tudo, então que resultado vai ficar? Vai ficar o resultado 0. Só não vamos deixar de escrever o número, tá? 7º ano. Quando vocês cortam todos os números, igual aqui na A também acontece isso, ó. O resultado é 0, tem que escrever o número 0. Questão 10, a última.
Tem um problemão aqui para a gente ler. Vamos ver o que ele pede. Lucas está fazendo uma pesquisa escolar sobre variação de temperatura ambiente. Na internet, ele reuniu informações sobre as temperaturas em uma região muito fria na América do Sul, no período da manhã. Veja as anotações de Lucas. Então, aqui na tabela nós temos o horário e as temperaturas em graus Celsius. Então, às 8 horas, a temperatura é de 10 graus Celsius negativos. Às 10 horas, a temperatura é de 8 graus Celsius negativos. E às 12 horas, a temperatura é de 2 graus Celsius negativos. Aí aqui nós temos a imagem de um mochileiro no Parque Nacional, que fica lá na Argentina. Foi tirada essa foto em 2015. Vamos ver o que é para responder aqui. Para fazer um gráfico dessa variação de temperatura, a professora pediu a Lucas que colocasse os dados por hora. Para calcular as temperaturas intermediárias, ele fez a média dos valores vizinhos conhecidos, isto é, a metade da soma desses valores. Qual a média encontrada para as temperaturas nos seguintes horários? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que pegar as temperaturas vizinhas, né? Então, de 8 horas até 10 horas, qual que é o horário intermediário aqui? O número inteiro está entre o 8 e o 10, o 9. Então, vou ter que descobrir qual era a temperatura aqui às 9 horas. Então, está dizendo que essa temperatura é encontrada pela média dos valores vizinhos. Então, quais são as temperaturas vizinhas? 10 graus Celsius negativos e 8 graus Celsius negativos. Então, vamos fazer a questão A aqui. Então, vou ter menos 10. Com menos 8, que é igual a 18 negativo. Está dizendo que tenho que dividir por 2, que isso é a chamada média aritmética, que é a junção dos valores dividido pela quantidade de valores que eu estou somando. Então, vou dividir por 2. Quanto que é 18 negativo dividido por 2? 18 dividido por 2 é igual a 9. E aqui eu vou colocar um menos, porque o 18 ele é negativo. Então, vai ficar menos 9 graus Celsius negativos. Essa é a resposta da questão A. Vamos para a questão B agora. Então, vai caber aqui. Às 11 horas. Então, 11 horas está entre 10 e 12 horas. Ela está aqui. Então, vamos ter que calcular qual é a temperatura intermediária aqui entre as temperaturas vizinhas. Então, eu vou ter que juntar o menos 8 com o menos 2. Então, vamos pensando ali, quanto que é menos 8 com menos 2? 8 mais 2 é 10. E como os dois números são negativos, o resultado será negativo. Então, eu vou ter 10 negativo dividido por 2. Que é igual a 5 negativo. Então, a temperatura intermediária ali, na questão B, que é às 11 horas, será de 5 graus Celsius negativos. Essa é a questão A. Desculpa, a questão B. A questão A está aqui embaixo. E a questão B está aqui em cima, tá bom? Então, essa é a correção. Então, faça a correção da atividade no caderno de vocês, lembrando sempre de ter as continhas armadas. As contas não precisam ser feitas exatamente do jeito que a professora fez, mas vocês têm que registrar do jeito que vocês pensaram, como é que vocês fizeram. E então, depois que corrigiu, posta a foto aqui onde que a professora está disponibilizando essa atividade para a professora ver que vocês corrigiram. Atividade, professora, eu acertei todas, eu preciso postar foto? Sim. Vai lá, coloca um certinho no lado da questão e coloca a foto para a professora ver que você fez a correção.